Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Mensageiro, Deus enviou o seu profeta, seu profeta Este som de alarido retumbando está, retumbando está. E as águias de Deus, e as águias de Deus já voando estão, já voando estão. William Branham foi seu nome e Deus foi com ele, e Deus foi com ele. E a coluna de fogo sempre lhe seguiu, sempre lhe seguiu. A palavra ele pregou, a palavra ele pregou, com fidelidade, com fidelidade. E sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Aquele que se manifestou em carne foi justificado em espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo e recebido acima na glória. Oh, se a igreja unicamente conhecesse sua posição. Assim será algum dia. Então acontecerá o rapto, ou seja, quando ela reconhecer o que é. Que Deus possa vir aos nossos corações enquanto ouvimos as suas palavras, através de mais esta programação que promove fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo. Agradecemos ao Senhor pela vossa audiência, pela vossa atenção, pelas vossas vidas, por tudo que vocês têm recebido de Deus, o próprio oxigênio, a água, o alimento. Nesse instante eu peço a Deus para aceitar a nossa gratidão por todos, pela criança, pelo adulto, por todos que nos ouvem, e que Ele possa dar saúde para o enfermo, curar o doente, abrir a porta que está fechada para este pai de família, orientar no negócio, na mudança, no casamento, na viagem, e assim por diante. É a nossa súplica, é o nosso desejo, e geralmente o Senhor, pela sua infinita misericórdia, nos leva a desejarmos aquilo que Ele está querendo de fato fazer pelas pessoas que estão nos ouvindo. Então, eu creio particularmente que nesse instante alguém já foi abençoado por Deus, no tocante mesmo até a parte física, material. E por que não dizermos espiritualmente, sobretudo espiritualmente, não é? Oh, se a igreja unicamente conhecesse sua posição. Assim será algum dia, então acontecerá o rapto. O rapto quer dizer o arrebatamento, porque vai ser escondido do mundo, e por isso é um rapto. Então isto acontecerá quando ela, a igreja, conhecer o que é.
Nós estamos destacando mais um parágrafo, parte de um parágrafo da mensagem do profeta de Deus para esta era. E desta feita é a mensagem Cristo, o mistério de Deus revelado. Oh, se a igreja unicamente conhecesse sua posição, não há coisa melhor e que traduz mais segurança à pessoa quando ela conhece a sua posição. Então os ventos sopram, as tempestades rugem mesmo ao seu redor, ela fica descansada. Ela não tem que estar olhando pela janela, estar desconfiada, porque ela está no posto do seu dever. E ela conhece a sua posição. Ela não precisa se exaltar a si mesma. O que exalta a pessoa é a sua posição. O que exalta uma mulher casada é ela justamente ser uma dona de casa honrada, de pudor cristão. Isto é que exalta a mulher diante de Deus. O que exalta o homem é justamente ele responder no seu posto do dever, embora simples, humilde como seja. Não é o homem que exalta a si mesmo. É a sua posição no corpo de Cristo. E eu não quero me referir a uma posição social. O que exalta o homem no mundo, o homem natural, é a sua posição social. Não importa o quanto ele seja podre, o seu caráter seja deteriorado, mas a sua posição social sustenta aquele nome em uma posição elevada diante da sociedade, na política, em outros lugares e até mesmo na religião, etc. Mas eu estou falando da posição em Cristo Jesus, que compreende também a parte social. A parte social seria justamente esta, de você conhecer a sua posição como uma esposa, como uma mãe de família, conhecer, estar nela e dar tudo por ela, para cumprir aquele dever com integridade de espírito. Ele diz assim, o profeta: oh, se a igreja unicamente conhecesse sua posição. Agora, é certo, conhecer sua posição como igreja. Agora, o que é igreja? Igreja é você. Para começar, a igreja não é esse templo, ainda que ele esteja revestido de ouro, de prata, seja de que for, que ele seja grande ou pequeno e tenha uma grande torre ou o que for. A igreja não é isto. A igreja, ela não tem um nome tradicional, conhecido no mundo todo, e que aquele nome não pode ser vituperado, criticado, caso contrário da cadeia. Não, não é isto. A igreja é você. O templo é você. Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. Ele habita no templo que ele preparou. Corpo me preparaste. Tu és meu filho amado em quem tenho prazer de habitar. Ele disse isso a respeito de Jesus, cumprindo assim o grande mistério da piedade, aquele que se manifestou em carne. Agora, Jesus Cristo conhecia e sabia a sua posição, para que fim ele veio ao mundo. E assim também, se a igreja viesse a conhecer sua posição, isto é, este grupo de crentes, este corpo de pessoas que congregam em nome de Jesus Cristo, vir a conhecer a sua posição, conhecerá também sua missão. Mas o profeta nos anima, ele diz: assim será algum dia. O que vale dizer, isso vai acontecer. Esta igreja vai conhecer a sua posição um dia. Então,
quando ela conhecer a sua posição, então quando isto acontecer, virá o rapto. Agora eu quero que vocês todos entendam isto. Quando se fala rapto, quer dizer o arrebatamento. Porque a subida da noiva de Cristo não será vista pelo mundo. Não será um espetáculo público, de forma alguma. A noiva subirá e estará nas bodas do Cordeiro, enquanto essas virgens nécias estarão aí pregando a volta de Jesus, na grande tribulação. Isto é certo. Elas só vão concluir que a noiva já houvera subido no rapto, no arrebatamento, e que eles não perceberam, depois que vê-la em glória com o Senhor Jesus para julgar. Isto é certo. Mas isso vai acontecer algum dia? Sim. A igreja conhecerá a sua posição e então virá o rapto, o arrebatamento, quando ela conhecer o que ela é. Agora aqui, vale a pena nós voltarmos ao que São Paulo afirma em 1 Timóteo, capítulo 3, verso 16. E sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade, aquele que se manifestou em carne. Ó, meus ouvintes, amados, um mistério só é mistério enquanto ele não é revelado. Um mistério revelado deixa de ser um mistério. Essa criancinha que a senhora tem no colo, ela foi um mistério para a senhora. A senhora apenas podia senti-lo dentro de seu ventre. E essa criança, tomou conta do seu tempo. E a senhora teve um período de gestação. A natureza é uma Bíblia. E a senhora tem a Bíblia em si mesma, na sua vida. No próprio parto, a senhora tem a Bíblia. A senhora tem justificação, água, santificação, o sangue. E o novo nascimento, que é a vida que surge. Esses são os 3 passos da vida cristã. Do nascimento da pessoa em Cristo Jesus. Então a mulher tem em si uma Bíblia. Ela é um lugar celestial. Sem dúvida alguma, a natureza é uma Bíblia. E esse mistério foi revelado, foi manifestado. Ora, foi manifestado em carne, porque Deus é Espírito. E ninguém nunca viu uma segunda pessoa. Um segundo Deus, um terceiro Deus. Deus nunca foi visto por homem algum. São João, capítulo 1, verso 18. Mas o Filho unigênito, que estava no seio do Pai, este o fez conhecer. E este Filho diz: Deus é Espírito. E este mesmo Filho afirma: Espírito não tem carne, não tem ossos. A personalidade de Deus está em Cristo Jesus, nosso Senhor. É o mistério da piedade. O mistério da piedade é aquele que se manifestou em carne. Quando ele se manifestou em carne, então deixou de ser aquele mistério, aquela coisa inconcebível, aquilo que não se podia admitir pela mente humana, e até hoje eles ficam assim. Então, por isso, criaram a doutrina das 3 pessoas distintas. Mas esse é o mistério da iniquidade doutrinária, da iniquidade religiosa. Se em primeiro lugar não houvesse iniquidade religiosa, jamais haveria iniquidades política e social. A culpa de tudo está nisto. A culpa está lá no Éden. Isso partiu de religião, de torcer as Escrituras, de um altar manufaturado, de Caim. O crime surgiu por causa de uma falsa religião, de um falso culto. Isto é certo e ninguém pode negar. Deixa que o povo se torne igreja do Deus vivo, numa igreja real e verdadeira, para ver se haverá mais crime, roubo, terrorismo, prostituição. Ah, sim, estou falando neste termo. Deixe que este povo se torne igreja
em templo do Deus vivo, em templo do Espírito Santo. E venha assim a conhecer a sua posição em Cristo Jesus. Deixa que isto aconteça. Mas como conhecer sua posição em Cristo Jesus, sem que tenha algo que testifique dentro de si mesmo esta posição? Este algo é de fato um mistério. O Espírito Santo continua sendo um mistério para o mundo. Deus é um Deus raro. Porquanto Ele é infinito, Ele sempre continua sendo um mistério. Não importa quanto a humanidade veja Deus, Ele continua sendo um mistério. Jesus passava entre eles, fazendo as obras que o Messias deveria fazer, que estavam vaticinadas ali nas próprias Escrituras que eles tinham em suas mãos. E Ele disse um dia para eles: hoje tem se cumprido estas Escrituras. Mas Ele continuou sendo um mistério. Um centurião bateu no peito, exclamando, afirmando, quando Jesus expirou lá na cruz: verdadeiramente, este era o Filho de Deus. Mas Caifás, a religião não chegou a concluir isto, e nem mesmo a crer em sua ressurreição. Ora, se ele não pôde convencê-lo em carne, fazendo as obras que as Escrituras dizem que ele faria, muito menos depois de ressurreto. Mas uma coisa é certa: ele não apareceu para os tais incrédulos. Ele só apareceu para uns 500, nem mesmo para os milhares que comeram pães multiplicados, nem mesmo para aqueles que foram curados e receberam bênçãos e deram testemunhos e contaram bênção e fizeram isto e fizeram aquilo. Ora, quantos milhares estiveram em suas reuniões? Quantos milhares foram curados e libertados pelo poder de Jesus Cristo? Mas você abra a sua Bíblia e veja em 1 Coríntios que apenas uns 500 viram-no ressurreto. Mas não fica somente nisto. Você continua abrindo a Bíblia. Veja em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, e veja quantos agora tinham-no em si mesmos. Porque ele disse: eu vou e venho para vós. Isso quer dizer o Espírito Santo. O Espírito de verdade que o mundo não recebe, não conhece, que não pode receber porque não conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. São João 14, verso 17. Apenas 120 lá no cenáculo em Jerusalém. E os milhares de crentes? E as porções de denominações e de grupos que saíram curando em nome dele? O próprio Judas fez milagres e maravilhas, extorquiu dinheiro, e o seu problema era no dinheiro. O dinheiro é dinheiro, é dinheiro. Era dinheiro, era cheque, era isto, era aquilo. Era o seu problema, e ele curava e fazia prodígios e maravilhas. Mas ele representava, sim, uma falsa religião, que usava o nome de Jesus Cristo para expulsar demônios e curar enfermos. E ele voltou alegre, dizendo: em teu nome até os demônios se nos sujeitam. Mas vejam se ele estava lá no Pentecostes. Onde estão os milhares de crentes, os milhões desse século, que puderam receber a mensagem precursora? Quantos já foram batizados em nome do Senhor Jesus Cristo? Sim, vocês falam em línguas, vocês expulsam demônios, vocês curam os enfermos, mas vocês não podem dizer: batize-me em nome do Senhor Jesus Cristo, porque eu estou arrependido dos meus pecados religiosos. Poucos podem tomar esta posição. Foram 120 apenas. Eu não sei quantos foram no início para o cenáculo,
Eu sei que restaram apenas 120, quem sabe alguns disseram, não, isso é somente pela fé, já recebemos, vamos embora. Eu não sei quantos ficaram ali até se cumprir a promessa. Não sabemos quantos vão ficar neste cenáculo da palavra, da mensagem, até que essa promessa venha. Eles ficam criando doutrinas, arranjando coisas, interpretações. Não seja nenhum doutrinador, não invente coisa para satisfazer o povo, para segurar o povo, ninguém deve fazer isto. Deixa que o povo fique à vontade em Cristo Jesus e que seja o próprio Deus que segure as pessoas neste cenáculo da palavra para receber aquele batismo que o mundo não conhecerá nunca, porque ele não será por enrolar a língua apenas. E ele não será para um espetáculo público, para levantar grandes multidões. Ele será para levar a igreja no rapto, no arrebatamento. Ela conhecerá esta posição. Você conheça agora. Deus te dá isto. Esse mistério da piedade é Deus manifestado em carne. Em carne que é você. Agora, em nome de Jesus Cristo, receba esta bênção pela fé. Amém. Ouvintes, escreva-nos pela caixa postal de número 15.020, 15020, CEP 74.501-970, Goiânia, Goiás. O nosso endereço na internet é www.apalavraoriginal.org.br. Volte a nos ouvir amanhã novamente neste mesmo horário, nesta emissora, se o Senhor nos permitir, com fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo. Oh, quando a batalha na vida rugir e for espinhosa a senda seguir, e quando no céu negras nuvens surgir, fiel quero ser, fiel quero ser. Eu quero fiel sempre ser, e a Cristo sempre obedecer. Sua voz quero ouvir, o seu mando cumprir. Eu quero fiel sempre ser. Se a cruz for pesada na senda a seguir, se a vil tentação me quiser sucumbir, eu peço a Jesus forças para resistir. Fiel quero ser, fiel quero ser. Eu quero fiel sempre ser, e a Cristo sempre obedecer. Sua voz quero ouvir, o seu mando cumprir. Eu quero fiel sempre ser. De segurança sou de
Jesus, eu já desfruto o gozo da luz. Sou por Jesus herdeiro de Deus, Ele me leva às glórias do céu. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre honra e louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre honra e louvor. Ao seu amor eu me submeti, vivo confiante em meu Salvador, com esperança me regozijo, e junto a Cristo vivo na luz.